Olá, comunidade Air Transport. Hoje é dia 28 de março de 2020. Sejam bem-vindos ao giro de hoje pelo mundo da aviação. Se você quer estar sempre bem informado, inscreva-se no canal, clique no sininho e receba as notificações. Vamos agora ao nosso resumo. A carga aérea mundial confirma a tendência de alta. A atividade aérea reduz ainda mais suas atividades no Brasil. Vamos ver as reações de vários setores do mercado nacional à Covid-19. Vamos ver sobre o acordo Boeing-Embraer e vamos dar um giro nas notícias da aviação mundial. Vamos então às matérias que saíram nos portais no dia de hoje. Mas antes, não se esqueça, clique no joinha, compartilhe, porque assim você aumenta o alcance da nossa comunidade. Carga aérea mundial confirma tendência de alta. Pequim se prepara para aumentar a capacidade do transporte de cargas aéreas, diz a aeroflap.com.br. Basicamente, o governo chinês está indo na linha daquilo que se espera para a carga aérea no mundo inteiro, que é que ela vai sofrer um aumento das empresas de transporte de carga nesse período. Por dois motivos simples. Uma é a grande necessidade de logística para atender aos transportes de equipamentos medicinais para atender a pandemia. E outra é que os aviões de passageiros também levam carga nos seus porões, e como os aviões de passageiros pararam de voar, essa carga, aquela que eventualmente ainda precisar ser transportada, vai ter que ir para os aviões cargueiros, que foi o que sobrou da aviação sem maiores impactos. A aviação cargueira não foi impactada como a aviação de passageiros. A Etihad, indo nessa linha, usará seu 787-10 para levar como uma capacidade residual de carga. Farão voos com os aviões sem passageiros, mas transportando apenas carga. A previsão é que consigam levar por volta de 48 toneladas por voo. No mercadoeventos.com.br, coronavírus, IATA pede medidas urgentes para garantir linhas de fornecimento de cargas, ou seja, a IATA está usando aí o peso da sua influência junto a órgãos públicos e governos, exatamente para que a aviação de carga, a carga aérea, seja robustecida nesse período. E uma má notícia nesse aspecto aqui no Aeroin, deixa eu só dar o crédito aqui do anterior, que era o mercadoeventos.com.br. Aqui no Aeroin temos a informação de que a KLM, na contramão do pessoal aí que voa carga, está tirando o 747 como de operação. A empresa foi muito criticada por isso. Aqui está uma foto dele, né, da Rainha do Céu, o 747, um dos aviões mais icônicos da história da aviação. Eu sou um fanboy do 747. E a KLM recebeu críticas por estar tirando esse avião que no momento é necessário justamente por causa da Covid. E a empresa se justificou dizendo o seguinte: sinto muito, a gente tem que reduzir custos, precisamos sobreviver. Atividade aérea reduz ainda mais no Brasil. Malha aérea durante crise atenderá capitais e outras cidades. Está aqui a manchete do valor.globo.com. Não tenho acesso à matéria, não sou assinante. Mas basicamente o que está se passando é que foi organizado aí entre as empresas e as autoridades de tal forma que pelo menos as capitais de estado e outras cidades de importância comparável sejam mantidas, atendidas por pelo menos um mínimo de transporte aéreo durante esse período terrível aí da pandemia que estamos passando. No panrotas.com.br, British Airways suspende voos para São Paulo e Rio até 22 de abril, então estamos com praticamente 100% da suspensão dos voos da British para o Brasil praticamente por um mês, e ainda temos que ver ao final desse período o que acontece, se os voos voltam ou se a suspensão tem que ser mantida por mais tempo. Os desenvolvimentos da pandemia nos dois países é que vão determinar isso, creio eu. No Poder 360,
Pandemia ameaça 60 mil empregos no setor da aviação, estima IATA. Estamos falando só de América Latina, tá, pessoal? América Latina e Caribe. 100 empresas devem fechar e setor terá prejuízo de 7,7 bi. Eu não quero ser o urubu, mas a mim me parece que o prejuízo será substancialmente maior. Espero estar errado. A associação pede socorro. No aeromagazine.ol.com.br, Covid-19 faz demanda por aviação de negócios registrar crescimento recorde. A empresa brasileira registra alta de quase 70% na busca por aviões privados em meio à pandemia. De certa forma, isso é de se esperar. Quem precisa de voar de qualquer maneira e pode pagar por isso, não acha voos comerciais, vai para os voos executivos. A Líder Táxi Aéreo já tinha dado um bizu aí para os jornalistas de diversos órgãos de imprensa que estava também sentindo essa mesma tendência. No economia.ol.com.br, voos cancelados pela Covid-19, veja a situação de aéreas que voam no Brasil. O portal aqui, o UOL, fez um levantamento muito bom, que eu acho que vocês depois podem dar uma olhada aqui, que eu vou deixar o link na descrição. Empresa a empresa, o que cada empresa está operando. E só, por exemplo, para dizer, as maiores, a Baeté ia operar, tinha sido operada, era uma táxi aéreo de Salvador, ia ser autorizada a começar voos regulares. Logicamente, esse plano agora está suspenso de work por plano indeterminado. A Azul está operando apenas 70 voos diários. Veja você, pessoal. A empresa do porte de Azul é o tipo da empresa que a gente pode esperar que faça 1.000 voos dia ou mais. Gol, mesma coisa, 50 voos diários, é uma empresa para 1.000 voos dia. A Latam não fala em números de voos, mas fala em 90% de operações paradas. E etc, etc, fala de tudo que a empresa aqui, fala de Flybond, fala da Passaredo, da MAP, da Boliviana de Aviação. A matéria ficou muito boa, pessoal. A gente vai, como eu disse, vamos deixar o link aqui para vocês. Estou passando a mão no rosto, mas lavei a mão agora há pouco, tá, pessoal? Nós vamos deixar o link aqui para vocês, se quiserem acessar a matéria depois, tá? Vamos ver reações de vários setores da aviação agrícola e outra. Vamos ver o que está acontecendo com esses setores nessa época da Covid-19. Primeiro, os aeroportos estão dizendo aqui que lançam campanha de combate à Covid-19, então os aeroportos estão A gente já sabia, já tínhamos dito isso aqui em outras edições do nosso giro pelo mundo da aviação, que nós temos com a comunidade de internautas, que são vocês. Nós já tínhamos dito que os aeroportos estão tomando medidas para reduzir a contaminação e também já tínhamos dito que você, quando vai ao aeroporto, não se esqueça de, na medida do possível, você manter a distância de pelo menos 1,5 metro de qualquer outra pessoa, evitar filas, preferir os totens de autoatendimento, embora às vezes os totens de autoatendimento também tenham filas, se é que a gente vai viver alguma fila no aeroporto numa época dessas, né, pessoal? Mas basicamente é isso. Aviação de negócios unida para atuar no combate ao coronavírus. O setor se mobiliza para atender a demanda no transporte de equipes médicas e remédios, diz a aeromagazine.ol.com.br. Basicamente, as empresas também estão tomando medidas para disponibilizar voos para transporte de pessoal médico e equipamentos. Essa iniciativa foi tomada pela Synerjet, que convidou empresas da aviação geral para participar desse esforço. A Synerjet é a representante da América Latina da Pilatus. A Pilatus é aquela empresa aérea europeia, suíça, que fabrica aviões executivos e aí aviões da aviação geral. O Nupan Rotas, malha aérea essencial, atenderá a todos os estados do Brasil, é aquilo que dissemos agora há alguns minutos atrás. Teremos pelo menos as capitais de estado e mais 19 grandes cidades servidas ao menos pelos aviões da Gol, Latam e Azul. A aviação agrícola é considerada atividade essencial em tempos de coronavírus.
Não há como não discordar disso, porque neste momento o que não pode faltar, já que está nos faltando quase tudo, ao menos que não nos falte alimento, energia elétrica, combustíveis, água, saneamento básico e internet, que também virou um insumo básico da humanidade tal como a conhecemos no século XXI. Acordo Boeing-Embraer e mais um giro pelas notícias da aviação mundial. No PAN-Rotas, acordo com Boeing deve ser definido depois de junho, diz Embraer. Então houve uma tendência aí das manchetes de dizer que o acordo Boeing-Embraer podia estar em risco, porque a Boeing podia se desinteressar neste momento de concluir a fusão com a Embraer, né? Temos aí uma série de coisas negativas, a baixa na receita das duas empresas, a baixa nas encomendas de aviões, a baixa expectativa de que haja encomendas nos próximos X tempo, o fato de que a Embraer anunciou um resultado no quarto trimestre de 2019 não tão brilhante. Então tudo isso levou aí a se pensar que poderia estar em risco essa junção aí, inclusive isso foi ventilado por executivos de uma das empresas, não me lembro agora qual, mas a Embraer aqui está dizendo que não é nada disso e que a gente deve ter isso aí no segundo semestre sendo concluído. Na Aeroflap, o preço do combustível de aviação atinge cotação mínima dos últimos 20 anos. E aí vemos um avião sendo abastecido por pressão. A tonelada do combustível de aviação, que aqui é chamado de querosene, eu costumo chamar de Jet A1, $280 a tonelada, sendo que teve 650 no início do ano. O preço que está sendo praticado agora é um preço que nunca esteve tão baixo desde 2002. No aeroin.net, nós temos uma imagem que é de rasgar o coração. Pessoal, parece coisa dos piores pesadelos de ficção científica. Dá uma olhada no, entre aspas, passeio que alguém deu pelo aeroporto Abu Dhabi, sei lá, não sei, não especifica qual é o aeroporto. É Abu Dhabi, está escrito aqui sim. Abu Dhabi. Olha só o que é um dos grandes aeroportos do mundo, um dos maiores aeroportos do mundo, parecer um deserto. Parece que houve uma guerra nuclear de bomba de nêutrons. Não sobrou ninguém. Olha que coisa apavorante, pessoal. Olha isso, um A380, ninguém embaixo, nenhum tipo de viatura de apoio, ninguém trabalhando, nenhuma escada de acesso. Um A321, mesma coisa, ninguém drenando QTU, ninguém subindo água potável no avião, ninguém subindo catering, não há escada de passageiros, não há caminhão de galley, não há nada. Mais um A320, me parece, 20 ou 21, mesma situação, A380, mesma situação. Pessoal, olha, eu vou te dizer, Não vou me permitir ficar angustiado com isso, mas que é angustiante é. Muito, muito triste. Observador.pt, um portal de Portugal, companhia de aviação AirAsia suspende voos. A AirAsia é uma enorme empresa aérea, uma enorme empresa low cost asiática, a maior low cost asiática, com praticamente 100% dos seus voos parados. Não sei se fala aqui em porcentagem, mas é praticamente 100% dos voos parados, pessoal. E aí vemos uma imagem de um A320, meio sugestível, com uma porção de pessoas ali com roupas para se protegerem de algo que não deveríamos ter que nos proteger. Noticiasalminuto.com, vem da Europa esse portal e essa notícia.
Suspensão de regras na minha aviação é o mínimo que a União Europeia podia fazer. Entender a União Europeia, aqui basicamente a Associação das Companhias Regionais Europeias diz que o que foi feito, já foi feito, né, já tá em vigor, era o mínimo que as autoridades podiam fazer na Europa para evitar prejudicar demais as empresas aéreas. Basicamente, eles levantaram a obrigação de que se cumpra pelo menos 80% das frequências dos voos para que se mantenha os slots, não, para que se cumpra 80% dos slots para que se mantenha as empresas tenham direito a manter as rotas, né? Noticiasalminuto.com, o sindicato apela à imposição de limite de passageiros na aviação civil. Também é um requisito aí que vem de entidades portuguesas. Eles basicamente estão dizendo o seguinte, parece que em Lisboa está em vigor um limite aí que o autocarro, o ônibus não pode circular com mais de 1/3 da ocupação para reduzir o impacto de contaminação do coronavírus. E eles estão dizendo aqui, o sindicato está dizendo que 300 pessoas num avião não é uma coisa muito segura e que é meio vergonhoso que não se tome a mesma medida na aviação. Claro que é uma coisa muito discutível, né, porque a aviação já está inviável, a viabilidade seria mais afetada ainda, mas é a tal coisa, a gente não põe aqui, eu não advogo de forma alguma a queda de braço entre economia e vidas humanas. Que me desculpe quem patrocina isso, inclusive o governo federal, mas isso aí para mim está fora de cogitação. Tá? Primeiro, temos que pensar na vida das pessoas e reduzir o contágio. Então, acho que, por outro lado, se alguma medida desse tipo fosse alguma vez implementada, que fosse acompanhada também de compensações econômicas para que a gente não veja as empresas quebrarem e depois, a hora que o coronavírus passar, não haja mais aviação, seja preciso criar as empresas tudo de novo. Então, pessoal, na nossa modesta opinião, é um conjunto de fatores. Tem que se atender as pessoas para que elas continuem vivas e consigam cumprir o isolamento. E tem que se manter as empresas para que as empresas não fechem. As empresas e as pessoas não vivem umas sem as outras. Há várias vertentes da estupidez em vigor aí pelo mundo e pelo Brasil afora. Em Milão, o prefeito não queria que se parasse a economia, deu no que deu. E no Brasil parece que estamos indo pelo mesmo caminho. É preciso parar, sim. Só que quanto mais cedo se parar, quanto mais intensa for a parada, mais breve ela será, mais vidas se salvam e menor será o impacto da atividade econômica. Não adianta deixar essa epidemia livre. Esse é o nosso ponto de vista no momento. No panrotas.com.br, a American reduz capacidades de 60% a 90% em abril e maio. A gente já tinha visto aqui que a American estava com 450 aviões parados, e a gente tinha dito que possivelmente seria até mais, e com 90% de redução de capacidade, provavelmente é mais mesmo. Entretanto, a American é uma daquelas empresas que tem sido agressivas, dentro da agressividade possível nessa época de contenção, agressiva no sentido de usar aviões de passageiros para fazer voos de carga, que era o que estávamos falando agora há pouco em outro contexto. No aeroflap.com.br, chefe da Boeing ainda vê retorno do 737 MAX no meio do ano. Olha, só posso desejar o seguinte: Deus ajude. Que realmente haja não apenas a possibilidade, em termos de certificação, da recertificação do modelo, né, do modelo 737 MAX, para que ele volte a voar no meio do ano, como também que volte a haver demanda, né? Que haja demanda para que a Boeing justifique colocar de volta esse avião aí em produção e a gente vê o 737 voltar ao mercado. É muito triste, né, pessoal? O 737 é um avião já dos anos 60, é um avião que faz parte do imaginário de todos nós. Todos nós temos o 737 nas nossas mentes e nos nossos corações, né? Não adianta eu vir dizer que, como eu já vi muitas pessoas enraivecidamente dizendo que é um conceito ultrapassado, é um conceito que a Boeing não tomou iniciativa de
fazer um novo projeto. Pessoal, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Sabemos perfeitamente disso. No entanto, não muda o fato que o 737 é uma ótima plataforma de avião. Senão, não teria existido 737 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, o MAX 7, MAX 8, MAX 9, MAX 10, que veio com um erro de engenharia terrível, que causou esse impacto tremendo. Mas, pessoal, é uma baita de uma plataforma. É um avião que já atravessou veio no final dos anos 60, o 727 veio em 64 e o 737, se não me engano, em 68. Então atravessou a década de 70 inteira, 80, 90, a primeira década do século 21, a segunda década, atravessou a segunda década e foi ter esse grave problema de segurança agora, praticamente 50 anos. Então é um avião que está em operação há 50 anos, pessoal. Eu não suporto ver pessoas falando mal do avião, do modelo. Ele faz parte da história da aviação, pessoal. É um avião com 16 mil unidades comercializadas e em vias de ser entregue. Como é que alguém pode virar para a Boeing e falar, crucificar a Boeing? Tudo bem, a Boeing é digna de severíssimas críticas, sabemos disso, está evidente isso. Mas é uma empresa centenária, pessoal. A aviação hoje, pessoal, é constituída de Boeing e Airbus. Não seja fanboy de uma para odiar a outra. Eu acho errado isso. Um dia eu estava num fórum de discussões e o pessoal se digladiando, os fanboys de Airbus contra os fanboys de Boeing. E eu entrei e só pus um comentário assim para um que tinha dito que o avião X era uma tremenda de uma porcaria. Bom, era o avião que ele gostava. Cara, como assim o avião é tremendo de uma porcaria? É um avião que voa, é seguro, está aí com anos e anos de serviço prestado. É um prazer vê-lo no aeroporto. Como é que você descarrega ódio em cima de um simples avião, um simples projeto? Não faça isso. A gente tem que amar a aviação como um todo. Não parar com essa babaquice, pessoal. Desculpa aí o desabafo. Aqui no valor.globo.com vamos falar um pouco agora da situação da Embraer. O momento é difícil, mas a Embraer tem liquidez confortável. Vamos ver isso já em detalhes. A Embraer tem prejuízo de 867 milhões no último trimestre de 2019. JBS multiplicador, dane-se a JBS. A Embraer tem prejuízo e Via Varejo tem fraude. Dane-se a fraude da Via Varejo. Aqui a gente está cuidando da aviação. E fala exatamente a mesma coisa, a Embraer tem prejuízo de 867, tudo mostrando o mesmo número. De onde vem esse número, pessoal? Nós vamos dar uma olhada aqui na relação com investidores da Embraer e de fato o número está aqui. A Embraer está dizendo que teve o EBIT e o EBITDA aqui, como vocês podem ver aqui no PDF da relação com investidores. Isso aqui, pessoal, a Embraer divulga os resultados no quarto trimestre do ano de 2019. Está no portal de relações com investidores da Embraer, tá? Nós vamos deixar o link aqui se vocês tiverem curiosidade de olhar. Tiveram o EBIT e o EBITDA dentro daquilo que eles esperavam. O EBIT é o Earnings Before Interest and Taxes e o EBITDA é a mesma coisa, só que além de Interest and Taxes é também Depreciation and Amortizations. São maneiras, né, pessoal, contábeis de você medir o lucro, prejuízo operacional, financeiro, não operacional, né? Enfim, classificar as diversas modalidades de lucro ou prejuízo. Às vezes você tem prejuízo operacional, mas lucro financeiro, às vezes você tem prejuízo financeiro, mas lucro operacional, enfim, pessoal, são várias classificações aí que, se vocês tiverem curiosidade, depois a gente pode voltar ao assunto. Quem tiver interesse e não for iniciado na matéria, a gente pode voltar ao assunto. Escreve alguma coisa nos comentários. Mas o prejuízo realmente está registrado aqui, 867,8 milhões. E o que isso significa para a Embraer? A Embraer está com uma faca no pescoço? Pessoal, é um prejuízo importante, é uma surpresa meio desagradável, mas veja, não é um sinal de alarme de curto prazo, porque a Embraer também está dizendo aqui que ela tem uma posição de caixa de 11 bilhões
e uma dívida total de 13, quase 14, num prazo médio de 5 anos. Então é uma questão de ver, a gente não fez esse exercício ainda, como é que está distribuída a quitação dessa dívida, se ela é mais ou menos linear ou se ela tem algum pico impactante que possa enxugar essa liquidez repentinamente. Provavelmente não, pela imensidão dos valores envolvidos, provavelmente não. Mas eu diria que uma dívida de 13 a vencer em 5 anos para uma posição de caixa de 11, a gente não quer que seja erodido esse capital, mas tem margem para ficar sendo erodido durante um tempo, sem que signifique uma posição de risco instantânea para a Embraer. Então é isso aí, pessoal, respira fundo, Embraer. Desejamos a vocês bons negócios, estabeleçam aí as melhores políticas de marketing possíveis aí em conjunto com a Boeing, com ou sem a Boeing. Estabeleçam aí, coloquem esse E2 aí para voar com muito sucesso, que a gente quer ver vocês no mercado por muitas décadas aí para frente. Na aeroflap.com.br, overbooking de pedidos do A320neo ajudará Airbus a atravessar a crise, diz a própria Airbus. Basicamente o que a Airbus está dizendo é o seguinte: a gente aceita mais pedidos do que pode entregar, porque a gente sabe que depois, com um pouco de gerenciamento, sempre temos os slides, as empresas que encomendaram um avião, mas depois acabam não levando, ou que por uma circunstância qualquer queria receber o avião em 2020, mas depois pede para levar para 2021, 2022. Então eles sempre trabalham aí com um X margem acima da capacidade, né? Eu não acho que só a Airbus faça isso. E isso está dando a ela a flexibilidade agora de manter a sua linha de produção funcionando, os seus empregados empregados e a sua receita entrando aí com menos buracos, né, com menos rombos na receita durante esse período que estamos passando aí, essa turbulência horrível que estamos passando. Turbulência de moderada a severa no mundo da aviação, para não dizer de severa a extrema. E, pessoal, aqui no aventurasnahistoria.ol.com.br fez ontem 77, então foram 43 anos do maior acidente da história da aviação, quando dois 747 se chocaram na pista do aeroporto das Canárias. O 747 da KLM, decolando na corrida de decolagem, colidiu com o 747 da Panam, que estava taxiando em backtrack pela mesma pista. Os dois não se viram durante o espesso nevoeiro e devido a uma série de erros e circunstâncias na comunicação entre os aviões e a torre, e também um pouquinho de gerenciamento de cockpit meio esquisito por parte de um dos aviões, aí, o da KLM, acabou resultando nessa imensa tragédia em que morreram 580 pessoas e sobreviveram somente umas 70. Uma coisa muito triste. Se vocês tiverem curiosidade, a gente vai deixar aqui o link para, não sei se esse vídeo ainda está no YouTube, acho que sim, do National Geographic. Nunca sei se é do National Geographic ou se é do History Channel. Acho que é do National Geographic, com a investigação detalhada desse acidente. É muito interessante, não deixem de ver depois quando a gente postar o link. E agora, para a gente relaxar um pouquinho de conexão espiritual, uma notícia um pouco melhor, um pouco mais bem-humorada, no g1.globo.com. Contra coronavírus, padre usa avião para jogar água benta e abençoar cidades. Isso aconteceu em Botucatu. Ô padre, que negócio é esse de Botucatu, padre? Passa aqui em cima, joga água benta aqui para nós também. Estamos precisando. É isso aí, pessoal. Hoje esse foi o giro de notícias, o giro que nós demos pelo mundo das notícias do mundo da aviação, neste dia de 28 de março de 2020, nessa época tão triste que está afetando tanto a humanidade, está afetando
praticamente todos os ramos de negócios. Alguns aí estão conseguindo até ver oportunidades nesse momento horrível, como a gente pode ver aqui na aviação mesmo, na transporte de carga aérea e na aviação executiva, nos voos privados, no táxi aéreo. Mas enfim, é isso. E pessoal, muito obrigado pela vossa audiência. Terminamos agora o giro de notícias. Não se esqueça, inscreva-se no canal. A gente vai trazer muito conteúdo útil para vocês. Estamos só começando. Existem outros ótimos canais de aviação por aí. Ninguém está concorrendo com ninguém. A gente se soma a eles. Há espaço para todos. E inscreva-se no canal. Clique no sininho, receba as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Divulgue aos seus amigos, compartilhando os vídeos. E clique no joinha para a gente ter o nosso vídeo aí valorizado no mecanismo de busca do YouTube, ok? Muito obrigado. Hoje é sábado, 28 de março de 2020. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até breve, se Deus quiser.